E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender os melhores movimentos, as melhores técnicas, para que você, dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica, você consiga fechar os conceitos de cada setor de análise para você analisar de uma forma correta. Ou seja, comprando um ativo, ou seja, vendendo o ativo, dentro daquilo que o gráfico vai apresentar naquele momento ou naquele dia que você está analisando. Você que chegou agora aqui, acabou de ver a primeira entradinha que eu fiz aqui, é muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Você já pode se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, isso ajuda muito o canal. Primeira entradinha aqui, pessoal, sem segredo algum, sem nada que possa dizer assim, nossa, não entendi. Primeira entradinha aqui, preço trabalhando em região de suporte, fazendo movimentação de tendência de alta, entra padrão de vela, os famosos 3 soldados, entradinha simples aqui, ó, seguindo o poder da tendência. Cadu, mas aqui, ó, o gráfico não tem um canal, não tem uma região aqui. Também o canal está fazendo aqui, ó, um triângulo simétrico. E aqui ele acaba de fazer um rompimento neste triângulo simétrico. Então, tem N situações aqui que a gente pode analisar o gráfico. O que eu vejo dentro desse padrão de vela é justamente o movimento de rompimento na região, com o padrão de vela aqui dos chamado 3 soldados, né, como queira, rompendo a região ali com a possibilidade de compra no movimento. O que você poderia também fazer? Poderia esperar o movimento retornar à região e depois fazer uma compra nesse movimento. Por exemplo, ó, ele voltou um movimento aqui na média. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ele voltou um movimento aqui abaixo, tá vendo? Fez estilo uma consolidação, voltou um movimento. O que está acontecendo de novo com ele? Ó? Tá seguindo um movimento de tendência. Deixa eu olhar lá para trás. Tem uma regiãozinha aqui, ó, que pode segurar. Tem uma região que pode segurar? Tem. Porém, olha a movimentação que ele está fazendo. Não tem como eu ficar de fora de uma movimentação dessa. Tá vendo? Ele está segurando ali, ó, porque eu não tinha visto aqui, ó, região do módulo 12, tá, pessoal? Por isso que é sempre bom a gente olhar no passado do gráfico quando a gente não tem referência aqui, ó. Então você precisa evitar esse erro. Isso aqui foi um erro de análise. Qual é o erro de análise? Tá vendo? Eu estou trabalhando cegamente no movimento da tendência. Quando eu retorno aqui, ó, região de módulo 12. Aí quem é aluno vai entender. Então, aqui ele pode muito bem sim fazer uma correção, como ele já está fazendo a correção, e depois eu pego ele aqui, ó, na sequência. Deixa só ele retornar ali, vamos fazer um movimento com ele, né? Deixa ele fechar. Vou esperar ele fechar. Fechou, vamos pegar ele ali, abriu com um pequeno gap, né? Ó, como você pode ver ali, ó, tomei o loss. Ele abre com um pequeno gap na região, mas seguindo aquilo que eu falei para vocês da questão de saber analisar o gráfico. Para você não cair nesse erro, pessoal, de às vezes você operar e não ver o que está acontecendo no passado, você precisa olhar bem o que está acontecendo no passado. Existe uma regra da análise que diz assim que o preço passado prediz o futuro. Então é sempre bom a gente olhar o que está acontecendo no passado. Quando que eu vou olhar no passado? Eu vou explicar para você, deixa a ordem fechar, deixa o movimento fechar. Que pena, né? Acabei tomando um loss ali, mas faz parte tomar um loss assim por descuido, tá? É um descuido. Vai fechar. Tá lá, pessoal. Entradinha dupla aqui.
Então, olha só, primeiro movimento, às 6h42, segundo movimento, onde eu tomei o loss aqui, às 6h46, não me atentei lá no passado, e o terceiro movimento às 6h46 também, ó, nem perdendo tempo, né? Então, praticamente em 6 minutos aqui, batendo uma meta 3-1. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceu nessa região aqui, o porquê do loss. Mas antes, deixar o recadinho do coração aqui para vocês. Você que quer saber mais sobre padrões de velas, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. Para baixar é muito simples, é um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas que todo trader deve saber. É regra, todo trader deve saber. Basta você vir abaixo de qualquer videoaula, inclusive essa que você está assistindo agora, onde existe um link aí do canal do Telegram. No canal do Telegram você vai entrar aqui, ó, no canal do Telegram. O que acontece aqui no canal do Telegram? Você tem aqui, ó, o download do e-book dos 16 padrões de velas. Então é só clicar aqui, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links baixar. O que você vê aqui dentro do canal do Telegram? Você vê aqui no canal do Telegram, você vê aqui os resultados dos alunos, pessoal, resultados dos alunos e também as aulas que eu subo todos os dias. Então, por exemplo, aqui, ó, você está vendo aqui, ó, o Rodrigo batendo meta em Forex. Rodrigo, uns dias sumido aí, estava de férias, né, Rodrigo? Operou um pouco pelo celular só para só para dizer que fez os trades, agora voltou com tudo, batendo meta. Aqui, deixa eu ver, do Robson, ó, que entradinha linda aqui do Robson. Operando pelo celular, pessoal, ó, ele está operando pelo celular. Olha os resultados dele, ele está operando Euro USD. Olha que sequência linda, batendo meta. Ó. A mesma entrada que eu fiz agora aqui, ó, comprando na região, ele fez vendendo aqui na região. Olha que sequência linda, pessoal. Isso é conhecimento. O Robson está estudando com a gente, está aprendendo. Deus abençoe aí, Robson. Ele diz assim, ó, agradecer pelos seus conhecimentos compartilhados. Deus abençoe o Hunter Robson. Só seguir o plano, Robson. Aqui o César. E César, hein? Foi só sentar um pouco, ajustar algumas coisas, batendo meta todo dia, né? Fazendo aquele feijão com arroz, o 3-0. É isso aí, César. Meus parabéns. Aqui é o Helder. O Éder, ele manda um recado assim, ó. Boa tarde, mestre Cadu. Hoje é feriado, né? Para o estado de São Paulo, dia 9 foi feriado. Ontem. Aplicando seus ensinamentos do tópico 12, ainda falei aqui para vocês, né, que eu acabei tomando aquele loss por causa do módulo 12, né? E aí ele diz assim, do curso identificando as zonas, tive lucro de R$710 em 2 corretoras. Ontem ganhei 736, em 2 dias tive lucro de R$1.446. Estou semeando uma boa terra com fé, conhecimento e gratidão, e a colheita tem sido abundante, transbordante. Essa é a intenção, Éder. Essa é a minha intenção e esse é o meu objetivo, que vocês possuam a terra prometida, né? Que vocês colham abundantemente sobre aquilo que é o conhecimento. Tá vendo aí, pessoal? 2 dias, ó, um salário mínimo, né? Tem gente que trabalha um mês aí para ter isso. A única coisa, Éder, que eu peço para você e alguns outros alunos, porque hoje mesmo já recebi resultados de alunos, como o Éder aqui, ó, escreveu o lucro que teve e tal. Mas se você puder, quando for enviar, tirar uma fotinha aí do gráfico, um print do gráfico, para eu juntar aqui, porque fica legal, né, para o pessoal ver o gráfico que você operou, qual ativo, só para ficar mais nítido para o pessoal que acompanha aqui, tá bom, Éder? Não só o Éder, como outros alunos que hoje já me enviaram também resultados, mas só escrevendo, é sempre bom uma imagem, né, também do gráfico, como mandou aqui, ó, o Ismael, fazendo 6-1 e ele diz assim, ó, pagar minhas contas agora, obrigado, ensinamentos, 2 saques e agora bora sair do mercado. É isso aí, Ismael, olha só que sequência linda, ó, tirou uma fotinha, tá? Aqui ontem foi a aula que eu subi, muito importante. Essa semana eu estou batendo muito nessa tecla de você ter um conhecimento que agregue você, não no sentido de
que eu vou conquistar o mundo através do trading. Mas que você entenda que para você conquistar algo ou para você ter algo em mente, é você confiar em você a partir do conhecimento para que você tem, tá? O conhecimento que você tem. Você tem que ter um conhecimento adquirido, senão você não sai do lugar, né? Como o Ismael aqui, ó, batendo 6-1. O Carlos agora aqui, ó, agora enraizou o padrão MS. Estava confuso de entender, mas agora foi. É isso aí, Carlos. É como eu disse ontem, prática, repetição. Prática, repetição. Prática, repetição. Prática e repetição. Prática e repetição. Prática e repetição, tá? Porque o que acontece com a maioria? Ó, por exemplo, aqui, ó, Francis batendo meta. Aqui o Nicolas batendo meta. Ó. Outra aluna utilizando o indicador Hunter, pessoal. Eu sempre falo do indicador Hunter aqui para você que queira utilizar também. Explico lá no módulo 13. Ó. É o Fernando aqui batendo meta. Caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato. O Helder aqui fazendo 161 pila de lucro. E assim por diante. Tá? Então, aqui também você tem o link do treinamento, você tem meu WhatsApp, você tem aqui o meu Instagram. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o Tirdes com resultados de alunos, ainda com desconto para acessar o treinamento e a The Hunter Stories. Aqui o link direto na bio do Instagram para você acessar os treinamentos, né? Seja o treinamento voltado para opções, seja o treinamento voltado aqui para Forex. Meu WhatsApp, meu Telegram, qualquer dúvida que você tenha aqui em relação à aquisição, tá bom? Então entra aí, baixa aí aquilo que você precisa baixar, que é o e-book sobre os padrões de velas. Então, o que eu queria dizer para você aqui enquanto nós vamos trabalhar o que aconteceu aqui no gráfico? Tem muita gente que fica lutando para ser consistente. Lutando. Então a maioria, ela passa anos sem descobrir o verdadeiro segredo da consistência, que não é só você possuir uma técnica. Se você realmente leva a sério o trading, você não pode parar no meio do caminho. É um processo, eu estou falando isso aqui todo dia. Você estuda, se dedica e às vezes os resultados não vêm ainda ou ainda não vieram. Eu sei que isso é frustrante. Quem é que fica remando e não sai do lugar, fica feliz? Mas você, pode ser que você pessoa até desistir já. Ou talvez já até desistiu algumas vezes, mas mesmo assim ainda não admitiu que você já desistiu. Né? É como se diz assim, ó, entreguei a toalha, mas ainda não cheguei à conclusão sobre isso. Mas talvez o problema não seja só uma questão técnica, e sim na forma como você se vê. Eu já falei isso aqui no canal. Quando você decide ser um profissional, mesmo antes de ter os resultados, você tem que agir como se fosse um. Ou seja, um profissional ele não opera por impulso. Vamos lá, ó, um profissional, eu estou batendo na tecla isso, ó, um profissional. O que um profissional de trading faz? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Ó, um profissional, ele não opera por impulso. Um profissional, ele segue o plano. Respeita o processo. Pessoal, o que eu sempre recebo assim tem gente falando assim, eu tô na minha conta de demonstração, eu tô na minha conta de treino, dá tudo certo. E aí eu vou para a conta real, parece que dá tudo errado. Isso, pessoal, tem a ver com ansiedade, tem a ver com escassez, mas eu não vou entrar nesse ponto hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui antes da gente entender o porquê que eu tomei o loss e o sentido do gráfico. Um profissional não opera por impulso, e você vai entender ali o deslize que eu tomei ali, o loss. Ele tem que seguir um plano e ele respeita o processo. Esse tripé aqui faz o quê? Com que você, em dias bons ou dias ruins, não se frustre demasiadamente a ponto de entregar os pontos e querer desistir,
e nem te dá uma euforia de dizendo assim, olha, eu sou o cara agora, ninguém me derruba, eu nasci para vencer o mundo. Você entendeu? O trader, ele é um cara consciente, capaz, e ele é frio no que ele faz. Se ele ganha, ganhou, tudo bem. Se ele perde, perdeu, tudo bem. Ele está dentro da gestão. Então, por exemplo, eu aqui bati minha meta. Eu não saio gritando pela janela, pela rua aqui, que foi mais um dia de meta, mais um dia de dinheiro no bolso. Pelo contrário, nada muda na minha vida. Então, essa euforia de quando se tem bons resultados ou a frustração de quando não se tem resultados, ela não pode ser o extremo. Por quê? Isso mostra que você está fazendo o quê? Está operando por impulso. Então você é impulsionado por vitórias ou impulsionado por derrotas. Eu sei, como eu acabei de falar, que é frustrante quando você não sai do lugar. Mas não é isso que tem que gerar em você o desejo de ser consistente no mercado. Não é isso. O que gera você ter o desejo de ser consistente no mercado é você ter um plano para você analisar e você respeitar o tempo de processo e maturação que você tem. Todos os alunos sabem disso. Eles mandam resultado para mim e eu sempre respondo: meus parabéns, é assim que se faz, segue o plano. Todos os dias eu falo a mesma coisa, segue o plano, respeita o processo. Trade não tem impulso. Você não se torna consistente para se considerar um profissional. Você primeiro se entende por profissional e, como consequência, se torna consistente. Então, a decisão de seguir um plano, de entender o processo, ela é pessoal. Você que tem que decidir isso todos os dias. Aconteça o que acontecer, você tem que seguir a regra que te faz trazer aos resultados. Então, os nossos resultados, no fim das contas, eles refletem quem nós acreditamos ser nós mesmos. Então, quando você decide ser verdadeiramente um profissional e não ser um trader oba-oba, não fazer as coisas por impulso, você toma suas decisões e alinha a sua lucratividade e consistência de acordo com aquilo que você vive, que é justamente respeitar toda a técnica metodológica, colocar um método em prática dentro de um processo pessoal. Então, quando você decide avançar dessa forma, as coisas vão acontecendo. Você entendeu? Por que eu estou falando isso para você? Olha só, quando eu chego nesse gráfico aqui, o que esse gráfico está fazendo, pessoal? Você não precisa não ser nem um expert para entender isso. O gráfico está fazendo uma tendência de alta. É uma tendência de alta. Se é uma tendência de alta, o que eu vou fazer no gráfico, pessoal? Eu tenho aqui, ó, eu tenho as moedas euro, correto? Euro barra USD. Significa aqui que eu preciso, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Agora 1,17 euros para comprar, aliás, dólar para comprar 1 euro. Então agora, nesse exato momento do gráfico, aqui onde eu estou elencando, eu preciso de 1,17 euros para comprar, aliás, Jesus, eu preciso de 1,17 dólares para comprar 1 euro. O que significa isso? Significa que o euro, moeda base, está sendo valorizado em relação à moeda cotação. Perfeito? Perfeito. Então o que acontece? Eu tenho que comprar. O gráfico é valorizado. Então vocês viram primeira compra. Fechou padrão de vela, 3 soldados, tem o volume, região aqui, ó, rompeu do triângulo, fiz minha compra. Perfeito. Ele veio e fez pullback, deixa um candle de força, rompe máxima, fiz a compra. Só que, olha só, pessoal, eu trabalhei no escuro aqui. Então tem uma regra no trade que diz assim: o preço passado prediz futuro. E o que eu fiz aqui? Eu não segui uma regra, eu não segui um plano. O mínimo que eu teria que fazer aqui? Eu teria que olhar para trás no gráfico e procurar ver se tem algum preço passado que pode travar o movimento de continuidade do preço nessa região. E o que acontece? Quando eu vou lá no passado, ó, quem que eu encontro aqui, ó?
o módulo 12 na veia, pessoal, que eu falo para vocês justamente os movimentos que podem fazer uma correção real na região. E aí, eu aceito o loss, tomo loss. Preço volta na região, preço volta como na região? Consolidado numa tendência de alta. Eu vou vender? Óbvio que não. Qual é o plano que nós vimos aqui no começo da análise? Qual é o plano? Compra. Então eu já entro com duas taxas aqui, acabando fechando minha sessão, meus trades de 3-1. Poderia não ter tomado aquele loss? Poderia não ter tomado, se eu tivesse um pouquinho de cuidado no plano que eu estou seguindo. Então, é você entender o processo e seguir o plano. Então, a análise gráfica, para você não cometer esses erros, você tem que seguir o plano. O que é seguir o plano? É você fazer todo o passo a passo da análise. Ver a contextualização do gráfico, definir as regiões, analisar as tendências, ver os padrões de velas, mais o volume na região. Então aqui no caso, por que eu acabei tomando um loss? Porque eu me descuidei no processo do plano de ver as regiões. Contexto, tendência, padrão, volume, estava tudo certo. Mas o descuido de entender a região, acabei tomando loss. Então, todas as vezes que nós tomamos um loss, pessoal, tem um porquê. Sabia disso? Todas as vezes que você faz uma entrada dando win, tem um porquê. E é isso que os estudos, é isso que um método que te ensina a análise entende você a enxergar. Para você ter um plano, você tem que ter conhecimento. Para você ter conhecimento e transformar isso em algo que dá resultado, isso vai te trazer uma sabedoria diária para fazer as suas análises. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Então, desde o momento de fazer a primeira entradinha aqui na região até a execução da última entrada, existe um plano a seguir, onde a gente tem que seguir esse plano com metodologia, com conhecimento, com técnica. Então, quer ter resultados, quer ser consistente, segue o plano e você não terá dificuldades, tá? Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. Quer aprender de verdade? Será muito bem-vindo ao treinamento, seja de opções ou seja de Forex. Aqui você vai aprender a seguir o plano, você vai aprender a entender o gráfico passo a passo, análise consistente, saber exatamente o momento de compra, de venda e o porquê está fazendo isso. E é um processo de crescimento pessoal de cada um. Você também que quer adquirir o indicador Hunter, é só falar comigo lá no módulo 13, tem as aulas sobre o indicador. Você que queira utilizar, é só entrar em contato via WhatsApp que eu te explico como funciona, tá bom? Pessoal, não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações, sem descrever aí nos comentários após a aula, segue o plano, para que fortaleça o canal e eu consiga trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o recado, tenha aprendido algo a mais e eu te vejo amanhã, no último dia da semana, né? Um grande abraço, um beijo no coração, fica com Deus, fui!